Talvez a sua vida está atravessando situações difíceis, mas acredite, sempre é tempo de reviver uma nova jornada, uma nova história. Saúde, paz e bem para você é o que eu desejo. A gente se vê. Eu preciso pensar na morte? É necessário essa discussão? Esse podcast é interessante, talvez pareça sombrio, se você pensou isso, não. É uma reflexão importante. O que eu quero colocar no seu cérebro aqui, através dessas palavras, é cura. E isso vai através do entendimento que eu e você vamos construir à medida que eu narro os meus pensamentos e que você para e escuta um pouco aquilo que é necessário. Um tema que precisa ser discutido, mas não essa morte do noticiário. Para muitos, no mundo contemporâneo, a morte se tornou um tabu. Ninguém a menciona, perceba. Ninguém quer pensar nela. Mesmo quando alguém morre, o que é que a gente faz? A gente procura muitas vezes disfarçar que ela chegou, né? É um dos aspectos mais utilizados e historiados é a morte. E a gente pode ter certeza de que vários conhecimentos passeiam sobre esse tema. A ideia da morte, essa problemática da morte, é exatamente o escondê-la, o desaproximá-la, deixar distante, e as pessoas cada vez mais fogem. Tem até um quadro muito interessante de um design alemão que retrata a morte como uma sombra que está sempre acompanhando o ser humano, né? Ele está sentado, um desenho sentado e uma caveira atrás, ou seja, não interessa o que ele faça, essa caveira está sempre atrás. E aí vem essa conotação de entender o que é a morte e por que a gente precisa fugir da morte, precisa fugir da reflexão da morte, do pensar nela. Ninguém pensa, ninguém sente. Bom, o fato é que a morte passou a se esconder, ela está hospitalizada, né? A morte, querendo ou não, ela dá lugar não dentro mais dos quartos, como foi feito no século XIX, né? Os próprios velórios feitos em casa, isso era absolutamente comum nos séculos anteriores, mas agora a ideia da morte é numa unidade de terapia intensiva, uma UTI, longe do tal do aconchego familiar, longe até mesmo de qualquer pessoa conhecida muitas vezes. E o fato de não pararmos mais o trabalho, a vida cotidiana, né? Alguém morreu, vamos para frente, amanhã a gente vê isso. Né? Tem relatos, eu atendo pacientes e escuto dezenas de situações desse tipo. Então é uma realidade, talvez mais próxima de alguns do que de outros. O fato de não pararmos de trabalhar, o fato de simplesmente termos vergonha, ficamos constrangidos de mostrar o nosso luto, constrangido de chorar pelos que foram, né? E aí o não chorar pelos mortos é um tema para tema de saúde mental que eu posso trazer, mas tudo isso demonstra que a nossa sociedade se recusa a encarar. Quem vem de plano funerário sabe muito bem qual o tipo de perfil de pessoas que tem uma certa, não diria familiaridade, não é com a morte, mas é com o pensar na morte, tá? E você não pode fazer com que esse argumento, isso aqui, seja negativo para você. Eu peço que você reflita isso na sua alma como cognição, como conhecimento. Olha que interessante isso aqui. Quando a morte é pauta do dia, geralmente o que acontece? Ela vem cercada de um noticiário, não é verdade? Um noticiário sensacionalista, um noticiário de violência social, de assassinato, etc. e tal. Mas ainda assim ela não é pensada. Gente, a morte não é sentida, não tem um olhar debruçado para ela. Ela serve como um passatempo chocante diante do qual nos detemos por um segundo e a gente não quer mais voltar nisto. E aí que tá, as nossas emoções não estão sendo treinadas, as nossas emoções não estão sendo confrontadas e cada vez mais a gente vai ficando em pânico. Por isso que depressão, síndrome do pânico e tantas coisas vão nos assolando com esse recalcamento, para usar um termo psicanalítico, dessa consciência de que eu não preciso pensar nisto, eu não preciso falar disto. E isso não é certo. Para reviver uma nova história. Mais conhecimento, mais consciência para você. Saúde, paz e bem.